capítulo 1 de Efésios, no versículo 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Louvado seja Deus. Esse trecho da epístola aos Efésios é um cântico, é um salmo, é um cântico de exultação do apóstolo São Paulo diante da grandeza, diante da magnitude, do esplendor, do plano excelso de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, de propiciar à humanidade, aos homens, a salvação. Esse texto, a partir do versículo 3, ele prorrompe é uma profusão esplendorosa diante da perfeição, da grandeza do plano de Deus para salvar a humanidade, para redimir o homem através da pessoa de Jesus Cristo. E nesse texto em especial, o apóstolo Paulo nos informa, nos revela, nos coloca a par acerca da nossa salvação e uma característica do plano da salvação, que é o que nós chamamos de eleição. Porque Ele nos elegeu, porque Deus nos elegeu nele, louvado seja Deus. Então aqui nós temos o texto que revela que a nossa salvação, que o plano de Deus em nossas vidas é um plano que acontece por meio da eleição. Nós que estamos na presença de Deus, não estamos aqui de atrevidos, não estamos aqui de abelhudos, nós não estamos aqui de oferecidos, nós estamos aqui porque Deus nos elegeu, louvado seja o nome do Senhor. Se a Bíblia está dizendo que Deus nos elegeu, ou que Deus nos escolheu, como então se dá esta escolha? Como então que acontece esta escolha divina? Não quero aqui, meus irmãos, entrar em polêmica, em conflito. Eu só quero me deparar com vocês diante do texto e da realidade que ele enseja, e da realidade que ele sugere para nós. A ideia é que Deus nos escolheu. O próprio Senhor Jesus nos diz, nos revela, no capítulo 15 de São João, dizendo: porque não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Agora, se tem uma eleição, se nós estamos abarcados na salvação por meio de uma eleição, eleição sugere em si uma escolha. Eleição significa que Deus nos escolheu. A exemplo do que a gente vive no nosso país, quando vai escolher um candidato para ocupar uma vaga
no governo, ou no legislativo, ou no executivo, ou um conselheiro tutelar, as pessoas fazem campanhas, se oferecem, se candidatam, ou seja, quando vai escolher um prefeito, síndico de um prédio, um representante sindical dentro do chão de fábrica, quando você vai escolher um diretor sindical, a pessoa se propõe àquele cargo. A pessoa toma iniciativa para ocupar aquele cargo. E ela se expõe, uma vez candidato, ao julgamento e à apreciação daqueles que vai fazer escolha por meio do sufrágio ou por meio do voto. Não é assim? Então a pessoa se candidata e se expõe. Ela toma iniciativa. Não são as pessoas que tomam iniciativa de te escolher. É você que entra. É você que se coloca como candidato. Mas a eleição de Deus, a Bíblia diz que não é por merecimento. A Bíblia diz que não é para aquele que corre. A misericórdia de Deus não alcança aquele que corre. Ou seja, dentro do plano da escolha humana, a pessoa se propõe. A pessoa se candidata. Mas dentro do plano divino, a iniciativa não é do homem, a iniciativa é de Deus. A ação inicial, o pontapé inicial, o processo é iniciado por Deus. Numa democracia, para você eleger um candidato, é vencedor aquele que tem a maior quantidade de votos. Você precisa ter mais voto do que o seu concorrente. Se você não tiver mais voto que o seu concorrente, você não ganha eleição. Você não se elege. Mas na eleição divina, você não precisa ter mais voto. Você precisa ter um único voto, que é o voto divino. Então Deus nos escolheu, nos elegeu com um único voto. Ou seja, nós não somos eleitos por causa de uma maioria que olhou para nós e viu que a gente era digno. Nós não fomos eleitos por uma democracia que mobilizou uma maioria em função de nós. Nós somos eleitos por causa de um único voto. Ou seja, se dependesse dos homens, talvez você não estaria aqui. Se dependesse da apreciação das pessoas, talvez você não estaria aqui. Se dependesse do favoritismo, olha só, não é assim? Na corrida para as eleições, sempre tem o quê? A corrida dos favoritos, aqueles que são favoritos ao cargo. O que são os favoritos? Aqueles que se apresentam com maior chance ou probabilidade de vitória. Que chance eu e você tinha de vitória? Que chance eu e você tinha? Em que ponto eu e você éramos de alguma forma favorito à eleição da graça de Deus? Mas um único voto, louvado seja Deus, nos colocou para dentro da realidade que a gente vive. Nós somos eleitos segundo a graça e a misericórdia de Deus. Então, a depender da maioria, provavelmente nós não estaríamos aqui. E isso nós vamos ver aonde? Nós vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo de número 1. E eu vou aqui mostrar para vocês. Olha só. 1 Coríntios, no capítulo 1. Olha só o que ele diz. Versículo 25. Porque
isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui é uma loucura. Porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui é um mistério. Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu estou tentando explicar algo de um nível muito elevado. E que nós, na verdade, estamos aqui trazendo alguns lampejos, mas resta-nos apenas contemplar e adorar a Deus pela tamanha misericórdia com que Ele exerceu em nós, nos elegendo através do Filho dEle, no Filho dEle. Vamos lá. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Aqui está dizendo que em termos de favoritismo nós não tínhamos nada. Em termos de padrões humanos nós estávamos lá na lanterna. Não recaía sobre nós o privilégio do favoritismo. Então Paulo está falando aqui, irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Então ele está dizendo aqui, segundo a sabedoria humana, nós estávamos na rabeira. Segundo a riqueza, a nobreza, nós estávamos na rabeira. Segundo a influência humana, nós estávamos lá atrás. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura. O que para o mundo era loucura. Os poderosos não são capazes de entender o que eu e você sentimos aqui nesse lugar. É por isso que os poderosos acham que isso aqui não é essencial. É por isso que eles se julgam no direito de dizer o que para nós é essencial e o que não é. Mas nós que estamos aqui sentindo a presença de Deus, sabemos que nós fomos escolhidos não segundo os padrões deste mundo, não segundo os critérios dos homens. Nós fomos escolhidos por Deus, e a depender dos homens, certamente não estaríamos aqui. Mas estamos aqui. Qual foi então a base? Qual foi então o critério? Porque toda eleição tem um critério de elegibilidade. Então eu preciso usar aqui a comparação para vocês. Qual que é o critério da elegibilidade? Um dos critérios é o quê? É ser alfabetizado. No plano humano, você tem que saber pelo menos ler e escrever. Você não pode ser analfabeto. Então, se você for analfabeto, você já está excluído. Então, você não atende o critério para ser eleito. Mas qual é o critério, então, pelo qual Deus nos escolheu? O critério pelo qual Deus escolheu não é nenhum critério que repousa sobre nós. Todos os critérios da elegibilidade repousam exclusivamente no próprio Deus. Significa o que então? O que o senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que a eleição ela é feita por Deus com base na soberania dele. Não é com base em nenhum mérito humano. Ou seja, a depender de qualquer coisa que nós façamos ou deixamos de fazer, jamais seríamos escolhidos por Deus. Porque a soberania de Deus é a base. E trocando em miúdos, para falar o português aqui rasgado, a soberania de Deus é o seguinte: Deus escolheu você porque Ele quis e ponto final. É por isso que Deus tem um projeto na tua vida, independente de A gostar ou de B não gostar. Eu não gosto do fulano, problema de A, problema de B. Ninguém mete o dedo, ninguém põe a mão em que Deus escolheu. Quem é que vai fazer acusação contra um escolhido de Deus? Sempre tem alguém para querer censurar um escolhido de Deus. Sempre tem alguém para querer
que se aventura a perseguir um escolhido de Deus. Mas a Bíblia diz de maneira taxativa e categórica que é Deus quem os justifica. De tal modo, irmão, que a soberania de Deus é algo tão forte, tão poderoso, tão magnânimo, que nós, uma vez tendo consciência que a eleição repousa não em minha própria capacidade, não nos meus méritos, eu posso descansar e ter uma segurança da obra salvífica de Deus em mim, minha vida. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. E por que Deus escolheu os que não são para confundir os que são? Está aqui para reduzir a nada, para que todos entendam que a eleição é uma disposição divina na minha vida e na tua vida. Significa, irmãos, que nós não estamos aqui por acaso, que nós estamos inseridos num plano perfeito de repercussão eterna, um plano perfeito de repercussão eterna. Nós estamos num plano perfeito, louvado seja Deus, a fim de que ninguém se glorie, a fim de que ninguém se glorie. Ninguém vai poder dizer, é porque eu sou bom. Ninguém vai poder dizer, não, porque eu faço tal coisa. Não. A eleição baseia-se não na capacidade humana, mas na soberania de Deus sobre nós. Enquanto no mundo precisa ter a maioria de voto, nós somos eleitos com um único voto. E esse único voto nos faz ser eleitos de Deus. Quem é que é capaz de neutralizar, invalidar o voto que Deus depositou em você? Agora preste atenção. Preste atenção no outro detalhe. Nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Significa que lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 4 também, vai dizer o seguinte, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, esta reunião aqui já estava na presciência de Deus, ou seja, Deus sabia tudo o que ia acontecer. Deus sabia que nós íamos escolher. Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. E por saber o que vai acontecer lá na frente, Ele se antecipou e já nos escolheu. Antes de você ser um embrião no ventre da tua mãe, a escolha de Deus já repousava sobre a tua vida. Significa que nós entendemos, eleitos antes da fundação do mundo, que o plano de salvação não é um plano de última hora. Que o plano da salvação não é um plano de improviso. Que o plano da salvação não é uma mudança de rota. Que o plano da salvação não é um paliativo. Que o plano da salvação não é algo que feito assodadamente, com pressa. O plano da salvação é algo elaborado, meticulosamente, na eternidade. O plano da salvação, ele não depende das variáveis
do tempo e do espaço. Porque tudo aqui nesse mundo muda. O mundo vive numa frequente e alucinada mudança. Uma frequente e alucinada mudança. Eu fico admirado. Falo, meu Deus, até pouco tempo atrás, pendrive era uma coisa de última. Hoje em dia quem usa pendrive? Você vai ver um pendrive e vai, rapaz, você já está ultrapassado. Não é assim? E é uma coisa que, se você for parar para ver, porque nós vivemos num mundo que vive uma acelerada mudança. Tudo aqui é transitório. Tudo aqui gira em torno da própria mudança. Mas o plano da salvação, a eleição, ela é feita. Deus não muda o sabor da conveniência. Deus não muda o sabor da circunstância. O plano de Deus é perfeito e não está sujeito a sazonalidades. Não está sujeito a contingências. O plano de Deus não está sujeito a solução de continuidade. Nenhuma crise, nenhuma variável, nenhum acontecimento desacelera o plano de Deus. Nenhum acontecimento é capaz de interromper o plano da eleição. Nós continuamos eleitos. Louvado seja Deus. Isso é algo que nos remete a uma segurança na obra que Deus fez dentro de cada um de nós. Nós precisamos observar isso de maneira acurada, para que a gente seja edificado, porque senão nós vivemos na turbulência do mundo, na insegurança do mundo, no pavor do mundo, no frenesi do mundo, na pilha, na neurose que o mundo vive, e muitas vezes nós nos esquecemos de que nós somos eleitos por Deus, e essa eleição não foi eleição de última hora, essa eleição não é eleição transitória, porque nas eleições que a gente vive aqui nesse mundo que a gente vive, é uma eleição que ela caduca a cada 4 anos, precisa eleger de novo. Por quê? Precisa eleger de novo, precisa renovar. Mas a eleição de Deus, a eleição antes da fundação do mundo. Deus não se arrependeu de ter te escolhido. Deus não fez uma decisão duvidosa. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Teve um dia que o teu pai e a tua mãe se conheceram. Teu pai e tua mãe se conheceram. Um dia o teu pai e a tua mãe pela primeira vez olhou um para o outro. E na hora que ele olhou um para o outro, teu pai e tua mãe olhou um para o outro, em algum momento deu um trelelê nos dois, e os dois começaram a se gostar. E aí fez um relacionamento. Mas antes do seu pai e da sua mãe olharem um para o outro pela primeira vez, sabe aquela primeira vez, aquele instante, aquela fração que algo acontece e que une os caminhos, e dessa união nasce cada um de nós aqui. Antes do teu pai e da tua mãe sequer imaginar de olhar um para o outro, Deus já tinha o plano dele, já tinha eleito. Já parou para pensar nisso? Nós fomos escolhidos nele antes da criação. Glória a Deus. Porque Deus nos escolheu nele. Nele. É por isso que eu amo
a Jesus Cristo, que a minha vida só é vida nele. Não existe nada fora dele. Não existe opção fora dele. Nada se equipara a ele. Você pode ter todas as razões do mundo para se entristecer, para se aborrecer. Você pode ter todas as razões do mundo para querer desistir. Mas a única coisa que faz nos valer a pena é saber que nós fomos escolhidos nele, antes da criação do mundo. Porque a salvação só é possível nele, em Jesus. Ele é o nosso Salvador. Glória ao nome do Senhor. Deus, quando nos contemplou e nos escolheu na eternidade, Ele já nos contemplou nele. Glória a Deus. Já nos contemplou nele. Deus nunca nos viu fora dele. Deus nunca nos considerou sem ele. E é por isso que nós estamos aqui, de pé, porque nós estamos nele. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Está no livro de Colossenses. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. O diabo te odeia. Deixa eu dizer para você. Deixa eu te trazer uma notícia. Você sabia que o diabo não gosta de você? Sabe que o diabo te odeia? E que ele veio matar, roubar e destruir, e ele quer acabar com a tua vida? Mas deixa eu te dar outra notícia. Enquanto você estiver nele, o capeta pode se levantar com todos os demônios do inferno, e nada vai conseguir te arranhar, porque você está nele. Aleluia. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei o que vai acontecer daqui pelo próximo segundo. Mas eu só posso te dizer, com a mais absoluta e pétrea convicção da minha alma, que independente do que aconteça, nós estamos eleitos nele. Glória a Deus. Nele, na pessoa dele, na vida dele. É por isso que Paulo nos diz em Gálatas, no capítulo 2, verso 19: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que é que você acha que pode acontecer com você? O que você acha que pode fazer com você? Você está nele, ancorado, amparado, seguro, garantido. A morte de Jesus na cruz do Calvário, o sangue que foi vertido, de efeito eterno, ele não cessa o seu efeito sobre nós. E é por isso que nós temos uma eterna salvação que repousa sobre nós de uma forma toda especial. Para que Deus então nos salvou? Para sermos santos. E a palavra santo é separado.
Deus nos salvou para que a gente fosse santo. E santo, tem pessoas que pensam, eu não sou santo. Ou a gente ouve, mas ninguém é santo. Também ninguém é santo, né? Não, mas Deus nos escolheu nele para que a gente fosse santo. E santo não é aquele que é perfeito, mas santo é aquele que está em aperfeiçoamento. Porque Efésios 4 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus te escolheu para que você fosse santo. Louvado seja Deus. E santidade é a disposição, louvado seja o nome do Senhor, de vivermos uma vida exclusivamente para Jesus. Louvado seja Deus. De vivermos uma vida só para Jesus. Porque quando eu conheci Jesus, quando eu caí na consciência, quando a minha consciência se deu conta, quando a minha consciência captou, quando a minha consciência se atinou para a realidade do que significa a presença de Cristo, então eu entendi que só é possível viver só se for para Ele. Nós vivemos para Ele. A minha vida é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é ser santo. É quando você entende que a tua vida é o altar para a glorificação do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Você não serve mais para outra coisa, senão para viver para Ele. Eu não sirvo mais para outro propósito, finalidade existencial. O existencialismo é uma filosofia, é uma corrente filosófica da era moderna. E o existencialismo, ele busca encontrar qual é a verdadeira razão do homem moderno. Qual é a verdadeira razão da nossa existência? Para que serve a vida? É o que chama de existencialismo. O mais famoso filósofo dessa corrente é o Kierkegaard. E aí, quando eu penso nessas coisas, eu compreendo no âmago do meu ser que a minha razão não é trabalhar para trazer comida para casa. A minha razão não é apenas vir no culto, pregar uma palavra. A minha razão não é... A minha razão chama-se Jesus Cristo. Porque para Ele, porque nele e por Ele são todas as coisas. Porque nele nós nos movemos. Porque nele nós existimos. Porque nele, aleluia, nós não somos em nós, nós somos nele. Nós não somos por nós somos por Ele. Glória a Deus, é Ele que nos elegeu para nos fazer santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Glória a Deus. Nós somos santos e irrepreensíveis nele em amor. E é esse amor que é derramado abundantemente, caudalosamente em nossos corações para nos fazer caminhar debaixo dessa graça, segundo a vontade de Deus que nos edifica.
Essa é a razão que nos faz passar pelo que tivermos que passar. Essa é a segurança de que nós estamos atravessando uma fase. Reconheço que é difícil, mas nós estamos nele. Reconheço que é desafiadora, mas nós faremos por ele. E todas as coisas concorrerão, corroborarão, seguirão o seu fluxo na direção dele. A nossa vida é como um rio que corre para o mar. Louvado seja Deus, que corre e que faz o seu destino, que faz o seu caminho, que faz a sua senda inexoravelmente para desembocar no mar. Louvado seja Deus, porque certamente, louvado seja Deus, aquilo que é em parte será completo no dia do arrebatamento, ou quando chegarmos ao céu, aleluia, porque a Bíblia diz que não é manifesto o que nós haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, louvado seja Deus, nós o veremos como ele é, e seremos semelhantes a ele. Porque é assim, quando a gente chegar no céu, quando a gente chegar no céu, um dia nós vamos fechar o olho aqui nessa terra. Você vai fechar o olho para nunca mais abrir aqui nessa terra. E aí você vai abrir o olho, e o primeiro rosto que você vai encontrar lá do outro lado, livre de toda dor, de todo sofrimento, de todo Covid, de toda infecção, de todo lockdown, de toda gambiarra, de toda narrativa, de toda conversa, de toda perseguição, de toda provação, de tudo que você pode imaginar. No dia que você abrir o olho lá, o primeiro rosto que você vai ver, reluzindo como um sol da manhã, aleluia, será o rosto dele, do nosso Senhor, pelo qual nós fomos salvos lá na eternidade. Antes da fundação do mundo, nós chegamos nessa terra, caímos aqui. Eu não escolhi o meu nome, foi meu pai que me deu. Eu não escolhi a cidade que eu nasci. Eu nasci aqui, não escolhi que ia nascer no Brasil. Mas eu cheguei aqui sem saber de nada. Mas hoje eu sei que nós estamos não à deriva, não jogado aleatoriamente no universo, mas firmes e seguros, sendo conduzido pela mão do timoneiro que conduz essa grande embarcação para o seu destino que está determinado, eleitos segundo a graça. Amém?